Pela graça do nosso bom e eterno Deus, nosso Pai, estamos reunidos novamente para este momento de adoração, de culto ao Senhor Deus. Quero agradecer também a todos que estão acompanhando, participando, ofertando este culto ao Senhor Deus. Nós vamos dar início orando ao Senhor Deus, pedindo a direção dele para tudo quanto vamos realizar nesta manhã. Graças te rendemos, Senhor, pelo Deus poderoso que tu és. Graças te rendemos, Senhor, porque tu és o Deus que tu és um Deus que tem nos dado oportunidade de cultuar o teu nome, bendizer-te, adorar-te. Queremos nesta manhã, Pai, através deste culto, glorificar e exaltar o teu nome. Para isso, ó Pai, precisamos do Senhor. Protege a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Que possamos estarmos totalmente concentrados no Senhor e na tua palavra nesse instante. Abençoa cada coração aqui presente nesse santuário e cada coração que está participando via Facebook, ó Pai. Que sejamos agraciados por Ti, que sejamos fortalecidos, que sejamos iluminados por Ti neste dia. Pedimos isto, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos abrir os nossos hinários no hino 28, coroação. Vamos louvar a Deus com este cântico, hino 28. Eterno a ti, Senhor, canto
no Salmo 19, Salmo de número 19. Eu vou fazer a leitura de todo este salmo. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todo este salmo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso irmão Diácono Rosa estará orando nesse instante. Bondoso Deus, eterno Pai, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus vivo e um Deus presente, Senhor. Amém, Pai. Agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai. Deus. É um Deus poderoso, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos sustenta dia a dia, que não deixa que nada nos falte. É verdade, Pai. O Senhor, ó Pai, receba esse culto, ó Pai, de todo o nosso coração. Sim, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Sim. O Senhor abençoe a igreja, ó Pai. Abençoa cada lar, cada família. Deus, sim, Pai. E que o Senhor, meu Deus, nos livre do mal, Senhor. Amém, Deus. É que eu oro agradecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com dois cânticos do nosso livreto, para quem tem o livreto 123. Eu só confio no Senhor. 123. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar e escurecer,
127, eu venho a dizer. Eu venho a dizer ao meu Salvador, Senhor, amo-te, Senhor, amo-te no meu coração. Eu venho a dizer com sinceridade, te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero sorrir, eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer com sinceridade, te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Agradecemos ao Senhor Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a presença do nosso irmão presbítero Maurício, Neide, Marquinhos, Diácono Robson, Sônia, Ana. Agradecemos por aqueles que estão também participando, ofertando este culto a Deus através do Facebook. Membros desta igreja e de outras igrejas, onde estiverem, recebam o nosso abraço fraterno, amigo, cristão. E que Deus conceda um dia muito feliz, um dia muito abençoado, um dia em sua presença. Nós vamos ter mais uma oração de intercessão pelo nosso país e pela nossa igreja. Nosso irmão presbítero Maurício estará dirigindo a Deus, nos conduzindo a Deus através desta oração. Oremos. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã, agradecidos pela Tua misericórdia e graça dispensada a nós. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos louvar o Teu nome, Senhor. E neste momento queremos interceder pelo nosso país, a nossa nação, pelo presidente da República, Amém, por todos os habitantes desta terra. Sim, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor continue a nos guardar e a nos proteger e a nos livrar do mal. Amém. E que esta crise, Senhor, em breve seja resolvida, porque o Teu povo clama por Ti. Amém. Nesta nação, Senhor Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos o presidente da República, Sim, Pai. colocamos nas Tuas mãos as autoridades constituídas todas, os médicos, policiais, caminhoneiros, aqueles que estão na rua sem poder parar. Nós pedimos uma proteção sobre eles. Amém. Especial. Amém, Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa cada lar, cada família, abençoa a Tua igreja que ora se reúne em casa, adorando e louvando e bendizendo o Teu nome. Sim, Pai. Que não haja esfriamento nos corações, Senhor. Sim, Pai. Mas que seja uma oportunidade para o Espírito Santo tratar com cada um pessoalmente e lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Aceite o nosso culto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Quero meditar com os irmãos nesta manhã. Quero falar sobre exames. Antigamente nas escolas, final de ano, os mais antigos vão lembrar. Todo final do ano tinha o exame para ver se o aluno passava de série de ano ou não. Eu lembro que eu tinha um primo, estou dizendo tinha porque já é falecido, um bom aluno, um excelente aluno, e repetiu várias vezes, porque no dia do exame
ele ficava muito nervoso e não conseguia concentrar. Durante o ano ia muito bem nas matérias, mas no dia do exame o seu nervosismo o prejudicava. A palavra exame traz preocupação. Hoje mudaram, né? Hoje é avaliação. O aluno não é examinado, é avaliado. A mesma coisa. Então eu quero falar sobre exame. Eu quero ler na palavra de Deus apenas um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 28. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Nós temos nesse versículo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A parte A do versículo: examine-se, pois, o homem no sentido geral, a si mesmo. Mais comum, mais fácil é nós examinarmos a vida alheia. Paulo está dizendo sobre um autoexame, ou seja, examinar a si mesmo. Este versículo está inserido dentro do contexto da ceia do Senhor, onde Paulo procurou corrigir os exageros e erros cometidos por aquela igreja no que diz respeito à participação da ceia do Senhor. E Paulo coloca então esta condição para participar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu não quero falar sobre Santa Ceia nesta manhã. Eu quero falar sobre a parte A do versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero dar como tema exames necessários. Exames necessários. A palavra necessário também é indispensável. Então seria exames indispensáveis ou ainda imprescindível. Exames imprescindíveis. Examinar é inquirir, é inspecionar. Examinar é investigar, avaliar. A palavra exame também significa analisar atentamente ou minuciosamente. Então eu quero pensar neste exame, que cada um de nós, que estejamos bem atentos à nossa vida, para fazermos este autoexame, ou esses exames necessários. Examinar a si mesmo, não pense em ninguém. Durante o tempo da mensagem, durante as expressões, os tópicos que estarei usando aqui, não pense em ninguém. Não pense em ninguém, pense em você. Não examine ninguém. Não examine seus filhos, seus pais, não examine seu cônjuge, seus vizinhos, seus amigos, irmãos da igreja. Examine a si mesmo.
E eu quero, nesta manhã, destacar 4 exames necessários. O primeiro dele é exame quanto à salvação. Exame quanto à salvação. A salvação eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 5, Paulo disse àquela igreja, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Olha que coisa interessante. Examinai a vós mesmos. Qual o propósito? A finalidade pelo qual Paulo exortou aquela igreja a ela examinar ela mesma. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Olha que coisa interessante. Faça um autoexame, ou seja, examine a si mesmo para você descobrir se você realmente está na fé. É muito comum hoje, vai na fé, estou na fé, da boca para fora. É para examinar minuciosamente. Aí a palavra aparece outro verbo, não examinar, mas provar. Faça prova de você mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O Paulo está dizendo: faça um exame para ver se está na fé, para provar a vós mesmo. Se Jesus não está em vós, estáis reprovados, ou seja, não tem salvação. O vocábulo salvação, aliás, antes, eu creio que o objetivo pelo qual o Espírito Santo levou Paulo a fazer esta exortação é que a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, uma igreja que, não obstante ter recebido de Deus, ter sido enriquecida por Deus com todos os dons espirituais, uma igreja que tinha tudo para crescer, para viver em unidade, em harmonia e em amor, foi uma igreja que foi marcada por divisões, por contendas, por pecado. Uma igreja muito problemática, uma igreja com dificuldades teológicas, doutrinárias, litúrgicas, então, ética ou comportamento. Então eu creio que Paulo, o Espírito Santo levou Paulo a exortar aquela igreja para analisar, examinar se realmente era salvo. Porque o comportamento ali de muitos não era um comportamento de um salvo em Cristo Jesus. Mas salvação, meus irmãos, salvação é a única solução para o maior e mais sério problema do ser humano. Creio que todos sabem, né? Qual é o maior e o mais sério problema do ser humano? Creio que todos sabem, é o pecado. Os demais problemas que temos são consequências desse maior. Eu estava vendo na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, o escritor dizendo ali sobre a salvação. Ele faz ali uma pergunta. Ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos
tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Observar a pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a resposta? Se negligenciarmos, como escaparemos? Não tem escapatória. É a condenação eterna. Então, salvação é este vocábulo, é o maior, é a solução para o maior e o mais sério problema do ser humano, o pecado. Eu quero lembrar os irmãos que salvação, ela é adquirida pelo pecador, ou o pecador é salvo, não por mérito, não por mérito. Eu ouço pessoas dizer: eu estou fazendo um esforço, eu estou trabalhando, eu estou realizando muitas obras para eu conseguir a minha salvação. Se alguém está me ouvindo nesta manhã, está agindo assim, tentando conseguir a sua salvação, eu quero dizer que você só vai cansar e não vai conseguir. Salvação não é alcançada por mérito. Salvação também não é uma recompensa que Deus nos dá por algo que a Ele fizemos. Não, salvação não é recompensa. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Ponto final. A salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, e ponto final. Não tem vírgula aí não, é ponto final. Mas estar na fé é estar salvo. Esta fé é chamada, biblicamente, de fé salvadora. Então, se alguém está na fé, está salvo. Esta fé é salvadora. E esta fé salvadora, ela é um dom de Deus. É interessante que, para sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus. Você que está me ouvindo, que ainda não é salvo, para você ser salvo, você precisa crer em Jesus. Vamos dizer assim, entre aspas, é uma exigência de Deus. Para alguém ser salvo, crer em Jesus. Como nós não temos condições de crer em Jesus por nossa conta, como nós não temos condições de gerar fé no nosso coração para crer em Jesus, então Deus, em seu amor, graça e misericórdia, Ele coloca a fé em nós, Ele dá a fé. Pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é interessante? Olha o amor de Deus. Como nós não temos condições de gerar fé em nosso coração para crer em Jesus, Deus coloca em nosso coração a fé. Estou pensando aqui, quando o escritor aos Hebreus chama Jesus de o autor da fé. O autor da fé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, amigos também, que quem salva é Jesus, não é a minha fé. Quem salva é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas falando sobre fé e dizendo: eu tenho uma grande fé. Eu tenho. Eu fico olhando para a pessoa e pensando: a minha é tão pequena, é tão pequena. Então estas pessoas, não, Deus me atende, Deus me dá, mesmo que eu tenho uma grande fé. Então essas pessoas,
elas não estão crendo em Jesus, elas estão crendo na fé que elas têm, o que elas têm. A fé salvadora é um dom de Deus, mas fé na pessoa de Jesus. O que é fé na pessoa de Jesus? É quando nós abrimos mão de todos os recursos, é quando nós abrimos mão de toda tentativa e lançamos em Jesus. Então a fé salvadora, dom de Deus, esta fé é em Jesus. Salvação acontece quando o pecador crê em Jesus, ou seja, deposita sua fé em Jesus. Tenho ouvido também outra expressão. Quando eu falo eu tenho ouvido, é meio religioso, não é no mundo não. O importante é ter fé. É importante ter fé. Meus irmãos, o importante é ter fé, desde que seja no Senhor Jesus, desde que seja uma fé na pessoa certa. Não adianta. Todo ser humano tem fé, até o ateu tem fé. O ateu, ele tem fé que Deus não existe. Tem gente que tem fé no dinheiro, na profissão, em pessoas. Mas o importante é ter fé. Agora, desde que a fé seja na pessoa certa. Estou lembrando aqui de Paulo aos Coríntios novamente. Um momentinho. 1 Coríntios 2. Observe. Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o que ele decidiu: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Observe agora: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Olha a mensagem no Espírito de poder, não como sabedoria humana. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a fé ela é importante quando ela é direcionada, quando ela é canalizada para a pessoa certa, ou a pessoa de Deus. Há muitas pessoas que têm uma fé muito viva em um Deus morto. Há muitas pessoas que têm uma fé muito forte em um Deus morto. Essa não é importante, essa não resolve nada. Essa não resolve o problema do ser humano. O importante é ter fé. Volto à pergunta: você está na fé? Não estou pensando no dito popular, não. Estou pensando na Bíblia. Se você está na fé, você então está salvo. Examine-se, pois, a si mesmo. Qual o exame? Se estou ou não na fé. Há duas pessoas que sabem se você é salvo ou não: você e Deus. Agora, alguém pode estar me perguntando: será que é possível a uma pessoa saber se ela é salva ou não? Sim, é possível, porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia, a nossa única regra infalível de fé e prática, garante isso. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Observe aí.
coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então olha o propósito pelo qual João escreveu essa carta. João está dizendo, eu escrevi essas coisas com uma finalidade, para vocês saberem que têm a vida eterna. É claro, aqueles que creem em Jesus. Examine o homem a si mesmo. Você está na fé, você está em Cristo, você crê em Cristo, então você é um salvo. Mas um segundo exame é exame para uma vida de santidade. Primeiro, exame para ver se é salvo. Sou salvo. Agora, segundo exame, para uma vida de santidade ou vida de santificação. Meu irmão e meu amigo, falar em santidade hoje ou em santificação parece algo ultrapassado, assunto fora de época ou fora de moda. Mas a santificação, ela é necessária para vivermos uma vida com Deus e realizar a sua obra. A palavra salvação, o vocábulo salvação, é a libertação do pecado. A Bíblia usa vários termos, por exemplo, justificação. A palavra justificação significa a libertação do poder do pecado, da penalidade do pecado. Então, quando o pecador é salvo, ele é justificado. E Romanos 5,1 diz que justificado, pois, mediante a fé. Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, a justificação é a libertação do pecado, do poder do pecado. Aí entra a santificação, que é a libertação do domínio do pecado. Aí vem a glorificação da presença do pecado. Justificação é a libertação da condenação do pecado. Glorificação é a libertação da presença do pecado. A justificação, ela acontece no momento que cremos em Jesus. A glorificação acontecerá no momento em que formos para a glória. Então nós estamos entre a justificação e a glorificação. É a santificação, a libertação do domínio do pecado. Quando nós cremos em Jesus, nos tornamos nova criatura, mas trazemos da velha vida algumas mazelas que precisam serem deixadas. Isso é santificação. Vida de santificação é um processo. Esse processo começa no exato momento da sua salvação em Cristo e terminará no exato momento que partirmos deste mundo para estarmos na glória. Vida de santificação é a vida pela qual Deus nos chamou. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: para a santificação foi que Deus nos chamou. Não foi para uma vida de impureza. Versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus nos chamou, é da vontade dele uma vida de santidade. Agora o irmão faça um exame. O exame é este: examine a si próprio para ver se está vivendo ou não dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da vocação de Deus, ou seja, uma vida de santidade ou de santificação. Terceiro exame é necessário para voltar para o Senhor. O primeiro, para ver se é salvo. O segundo, para ver se está vivendo uma vida de santidade. O terceiro exame, para voltar para o Senhor.
livro de Lamentações de Jeremias, há uma expressão, Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 40, nós temos esta palavra. Jeremias capítulo 3, versículo 40: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O profeta Jeremias usa o verbo esquadrinhar e provar, que significa examinar, esquadrinhar, provar. Então veja bem, examinar, este autoexame, ele é indispensável para voltar para o Senhor. Não estou falando daquela volta do perdido para a salvação, estou falando daquela volta do Filho de Deus que se desviou. Volta de quem é salvo e está desviado. O outro servo de Deus do passado, o profeta Oséias, ele diz assim, Oséias 11:8, Deus dizendo: porque o meu povo é inclinado o quê? A desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Olha que coisa interessante, é Deus falando sobre o povo dele, o povo eleito, o povo salvo, o povo redimido. Deus está dizendo que o povo dele é inclinado. Inclinado significa tendente, tem tendência, é um povo tendente, o que? A desviar dele. Sempre na história bíblica, na história do povo de Deus, sempre houve desvios de Deus. Há pessoas se desviando de Deus, pessoas se desviando da palavra de Deus, do caminho de Deus. Mas nunca como na nossa época. Como tem havido desvios na nossa época. Eu estava conversando com um rapaz essa semana. O rapaz está fazendo um serviço aqui perto de casa. Eu também estava fazendo um serviço de pintura aqui na igreja. Ele começou a conversar comigo, eu falei que era o pastor da igreja. Ele falou: eu estou desviado. Eu me desviei dos caminhos de Deus. E é interessante isso. Há algum tempo atrás, a pessoa tinha vergonha em dizer: estou desviado. Hoje, parece que isso é o feito. Eu sou desviado. Eu estou desigrejado. Parece que é algo importante. Nunca houve desvio como nossa época. Então é examinar para voltar. Lembra do pródigo que desviou de Deus? Ele fez um exame, um autoexame. Qual foi o pensamento dele? Eu estou aqui no mundo, passando necessidade, na casa de meu pai tem pão com fartura. Foi um exame que ele fez. Quando Salomão ora, ali no templo, um texto bem conhecido, quando ele diz lá, Deus dizendo, observe, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter, do que? Dos seus maus caminhos. Então veja bem, Deus falando do povo dele, que ele diz, meu povo, se converter dos seus maus caminhos. Povo de Deus em maus caminhos, filho de Deus em maus caminhos, como tem hoje, como tem filho de Deus desviando e trilhando os maus caminhos, caminhos do pecado, não de santidade.
E nós estamos falando que para haver esta volta é necessário um autoexame. Você que está afastado de Deus, você que está desviado de Deus, você que está afastado e desviado da sua igreja, não congrega mais, faça um autoexame. Examine, veja qual foi a causa. A causa é única, é pecado. Na igreja lá de Laodiceia, lembra onde você caiu? Lembra, faça o exame, lembra, arrepende e volta. Volte antes que Jesus Cristo volte. Volte para Ele antes que Ele volte. O profeta Jeremias também falando, capítulo 3, aliás, Deus falando, através do profeta Jeremias sobre o povo dele. Deus querendo o povo dele de volta. Deus querendo. E Deus disse assim, olha que coisa interessante. Deus diz para o povo: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Deus dizendo, faça o exame, faça e reconheça iniquidade, transgressão, pecado. Faça o exame, reconhece. E Deus está dizendo, voltai, reconhece a iniquidade, a transgressão, o pecado, reconhece e volta. E Deus diz, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Volta, Ele cura. E Deus ainda fala, se voltares, ó Israel, volte para mim. Observaram? Você que está desviado da igreja, você que está desviado de Deus, Deus está falando, faça o autoexame, reconhece o teu pecado, arrepende e volta à comunhão da igreja, volte à comunhão com Deus. Quarto exame quanto às mensagens ouvidas. A nossa época, e particularmente a época de pandemia, o que tem de mensagem das redes sociais é assustador. Uma mais diferente do que a outra. Eu recebi um telefonema esses dias de uma pessoa de São José dos Campos, pedindo para eu orar por sua mãe. Qual o motivo? A mãe desviou-se dos caminhos do Senhor. Sabe como foi o desvio? Ouvindo mensagens através das redes sociais. Um líder, uma nova seita que está surgindo. Um líder está dizendo que a nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia, errada, está tudo errado. E tem surgindo uma nova Bíblia. E diz essa seita que Deus não é o nome de Deus, não existe esse nome. O nome de Deus é Iau. E os seguidores dessa seita, eles não dizem assim, Deus te abençoe. Eles dizem assim, que o Eterno te abençoe. O nome Jesus no original não é Jesus, não tem. Olha o absurdo. Jesus no original é cavalo. É uma seita. É uma seita que está surgindo. E esta pessoa se desviou. Então examinar. Eu não estou dizendo para não ouvir, mas ouça e examine.
escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim: julgai todas as coisas, ou seja, ouçam, mas examine todas as coisas. Observe, retende o que é bom. Mas, pensando neste exame, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 17. Paulo sai de Tessalônica, perseguido, e vai para Bereia. E ali ele prega na sinagoga. Durante a noite, ele é enviado e prega, chega e vai pregar. Qual foi o comportamento, qual foi a atitude dos crentes de Bereia? Versículo 11, Atos 17, 11, ele diz assim: ora, estes de Bereia, ou seja, os crentes de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica. O que é que diferenciava os bereanos, os crentes bereanos, dos crentes tessalonicenses? Era a atitude dos crentes para com a palavra, para com a mensagem recebida, pois receberam a palavra com toda a avidez. Observe agora, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Observar, Paulo e Silas pregando a mensagem do Evangelho, os crentes bereanos recebendo a palavra com avidez e com interesse, mas não recebia imediatamente. Primeiro, eles faziam um exame. Agora, meus irmãos, não era as Escrituras que eles estavam examinando. As Escrituras serviam de parâmetro para aquele exame. Eles estavam examinando a mensagem de Paulo e Silas. O que eles estavam fazendo? Vamos ver se a mensagem de Paulo e Silas é bíblica, tem apoio bíblico, procede da Bíblia. É isso que nós vamos fazer. Se naquela época precisava, imagine hoje. Quantas mensagens ouçam, mas não receba imediatamente. Examine ela. Agora, para sermos examinadores, nós temos que ouvir as mensagens com muita atenção e temos que ser bons conhecedores da Bíblia, porque é através da Bíblia que nós vamos examinar. Examinou, vem da Bíblia, receba. Não vem, descarte. Examinar as Escrituras. O apóstolo João, também preocupado com essa situação, primeira carta, capítulo 4, ele dizendo àqueles irmãos, àquela igreja, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito aqui é pregador, mensageiro. Antes, ou seja, pelo contrário, provai os espíritos se procede de Deus. Não dê crédito, não fique acreditando em tudo que você está ouvindo, principalmente nas redes sociais. Não dê crédito a qualquer espírito. Prova primeiro, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Não dê crédito, ouça e examine. Sejamos crentes nobres, sejamos crentes nobres e não comuns. Não vamos ser crente que dá ouvido a tudo e a todos também. Ouça, examine tudo, retenha o que é bom. Exames necessários. Primeiro exame: se está na fé. Você é realmente um salvo? Ou é simplesmente um religioso? Alguém pode dizer: ah, mas eu já fui batizado. Não é isso que eu estou perguntando.
Estou perguntando se você é salvo. Ah, mas eu trabalho na minha igreja, eu até da ceia eu participo, até trabalho eu dirijo. Não é isso que estou perguntando. Estou perguntando se você é salvo. Faça o exame. Segundo exame, se você é salvo, examinar para viver uma vida de santidade. Terceiro exame, você que está desviado da igreja, desviado de Deus, reconheça que errou, reconheça seu pecado, examine e volte. E o último exame, para não ser enganado, examine as Escrituras, seja um examinador das Escrituras. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos abrir os nossos hinários do hino 121. 121, perfeição. Hino 121. Gratidão a Deus por esta oportunidade, pelos irmãos presentes aqui na igreja e por aqueles membros desta igreja e de outras igrejas que acompanharam ofertar esse culto a Deus através do Facebook. Hoje à noite, às 19 horas em ponto, teremos outro culto de adoração. Você é o nosso convidado. Vamos orar encerrando este culto. Graças te rendemos, Senhor, por esta oportunidade. Aliás, rica oportunidade de estarmos tributando ao Senhor culto de louvor e de adoração. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pelos cânticos, pelas orações, por cada vida aqui nesse santuário, por cada vida que está acompanhando em seus lares. Que sejam grandemente abençoados e que o Espírito Santo continue agindo, continue falando a esses corações através da tua palavra, desse tema, desse assunto tão necessário nesses dias. Que possamos ser grandes examinadores de nós mesmos, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória do teu nome. Dá-nos um dia, ó Pai, na tua presença. Lembramos também dos nossos irmãos enfermos, que o Senhor esteja agindo, operando e concedendo consolo e conforto a cada um deles. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.